Eu abro nesta manhã a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Nós leremos estes versículos de número 13 ao número 16. Abra comigo em Mateus capítulo 5, nos versículos de número 13 ao versículo de número 16. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Este versículo 14 em particular: vós, diz o Salvador, sois a luz do mundo. Bem, queridos, o título desta mensagem nesta manhã é Luz, a propriedade essencial de um cristão. Em nosso último encontro, domingo passado, nós vimos como o Senhor Jesus Cristo, aqui neste texto de Mateus capítulo 5, ele descreve no versículo de número 13 a qualidade vital, essencial de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, daqueles que são chamados por Jesus de os verdadeiros cidadãos do reino. E como ele toma aquela figura de um elemento tão comum, tão presente na vida de todo ser humano, o sal, e usa este sal como uma símile, uma figura, para ilustrar o crente em sua essência, a sua pessoa, a natureza ou a identidade do verdadeiro cristão. Algo maravilhoso aquela figura do sal. A qualidade da vida de justiça de um crente é comparada pelo Senhor Jesus Cristo ao sal. E nós vimos o poder, a essência, o vigor do que é ser sal neste mundo. E talvez você se recorde como o Senhor Jesus Cristo ensina que um discípulo seu, um cidadão do reino, que não vive conforme a sua nova natureza, que não vive conforme a sua identidade cristã, ele possui o mesmo valor que um sal sem sabor, ou a mesma utilidade que uma luz invisível. Porque, queridos amigos, o crente, ainda embora esteja imerso neste mundo, envolvido em seu local de trabalho, com familiares e tantas coisas, ele não pode se tornar um mundano, ele não pode absorver as coisas deste mundo, ele não pode entrar na forma deste mundo, ele não pode ser comparado ou visto ou percebido como uma pessoa tipicamente mundana em sua maneira de viver, pensar, falar, vestir, em suas escolhas. Ele deve ser diferente, deve haver uma distinção natural, uma separação clara entre um crente, uma igreja bíblica e o mundo, e aquilo que não é bíblico, aquilo que pertence ao mundo, porque o sal ele não pode perder o seu sabor. De outra maneira, a sua vitalidade, o seu poder se esvai. De outra maneira, como ele salgará o mundo, como ele iluminará o mundo. Bem, nós nos voltamos nesta manhã a esta segunda figura magnífica usada pelo Senhor Jesus no versículo 14 para representar o crente. E ele toma agora o elemento físico, a luz. Esse é algo que está em toda parte, preenche todos os cantos, é a luz. E ele toma a luz para representar a propriedade essencial de um crente. Aqui está no versículo 14, ele diz aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Ali está o Senhor Jesus Cristo naquele dia, na beira do lago da Galileia, sentado, olhando para os discípulos. As multidões se aproximam, ele se dirige àquele círculo de apóstolos, discípulos, e ele começa a lidar com o seu povo logo no início do ministério e estabelecer com toda a clareza possível a verdadeira identidade de um cristão, para que não haja dúvida, para que aqueles judeus religiosos entendam que ele não veio para colocar um remendo em roupa velha ou vinho novo em odres velhos, mas que o cristão ele deve ser diferente. Ele não pode ser um mero religioso, uma mera pessoa que diz crer em Deus, que às vezes vai na igreja, num casamento, bate o ponto na igreja de vez em quando. Que vida cristã é uma experiência na alma, ela traz um poder e um vigor tão necessário para este mundo, de maneira tal que se uma pessoa se diz um cristão genuíno, e ele não possui estas características e propriedades descritas pelo Senhor Jesus Cristo, ele deve desconfiar do seu testemunho, ele deve checar a sua profissão de fé. Bem, talvez você se pergunte, por que dois elementos? Por que o Senhor Jesus Cristo toma o sal, e então ele toma a luz,
dois elementos físicos para representar um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo é o mestre das palavras. E em seu ensino, ele utilizava-se de figuras e de parábolas e de recursos visuais, assim por dizer, para marcar na mente humana aquilo que o ser humano talvez não conseguiria compreender na profundidade do ensino. Ele toma esses recursos visuais que são tão profundos e tão claros e ao mesmo tempo tão singelos e marcam coisas tão profundas, queridos. E aqui nós temos lições magníficas. E se você parar para pensar por um minuto, que quando Deus, o Senhor Jesus Cristo, na eternidade passada, decidiu criar o mundo, e decidiu criar a tabela periódica dos elementos, e tudo aquilo que se tornaria pedra, sal, ouro, etc., dente, pérola no mundo, ele pensou de antemão que ele haveria de usar estes elementos e essas figuras em seu ensino. E ele criou aquela ovelha com aquela personalidade, assim por dizer, aquela característica, para que ele pudesse ensinar aos seus discípulos o que é um verdadeiro crente que segue o mestre. E obviamente aquela ovelha alegraria uma família e traria alimento e lã em tantas coisas, leite, carne, etc. E quando ele criou o sal para alegrar o paladar e para ser um elemento de asepsia, ele também sabia muito bem que ele usaria para representar um verdadeiro crente. E aqui, pense comigo, está o Senhor da Glória, que um dia desse, no início de todas as coisas, haja luz, e ele toma a luz que ele mesmo criou como uma representação gloriosa, profunda, do que é verdadeiramente um crente. Meus queridos, pasmem com essas coisas. O Senhor Jesus Cristo está lidando com aquilo que é verdadeiro. Ele é o Mestre, o Senhor. E aqui ele toma a luz, um elemento físico universo criado por ele mesmo, e ele magnifica esta qualidade da luz, apontando ela para o crente, e ele magnifica os seus discípulos neste mundo. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Por que dois elementos? Bem, o sal é terreno. O sal vem da terra, ele é extraído, não é da água e de rochas, de pedra. Isso significa que o crente tem uma função aqui neste mundo. O cristianismo verdadeiro não é como um monastério fechado em si mesmo, isolado no topo de uma montanha, no meio de uma selva. O crente deve estar no mundo, em seu local de trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. Ele deve ter um efeito, ele deve salgar. Ele está aqui neste mundo. O Senhor Jesus orou pelos seus discípulos dizendo: peço-te, ó Pai, não que os tire do mundo para um monastério, mas que os preserve aqui, os guarde do mal e da contaminação deste mundo. O sal fala sobre a vida do crente neste mundo, e a luz que vem do alto, que vem de fora deste mundo, do sol, fala que o crente tem uma natureza de um outro mundo. Este não é o seu mundo. Esta não é a sua casa, ele pertence a um lar celestial e há algo de divino nele, não que ele seja Deus, mas a imagem de Deus restaurada por Cristo em cada crente. O sal fala sobre a vida do crente neste mundo e ele não pode falhar em sua presença, em seu vigor, em sua essência de sal. Ele está neste mundo espalhado, enquanto na igreja ele está no saleiro, enquanto no mundo ele sai e se espalha. Mesmo na igreja ele salga, e a luz fala sobre a sua nova natureza, filhos de Deus, filhos da luz, transformados por Deus. Daí dois elementos. Será que você toma estes elementos, essas figuras do Senhor Jesus Cristo, como algo corriqueiro? Pare para pensar sobre ela, estude estas figuras. Bem, o sal ele opera internamente, não é? Você põe ele na massa, ele penetra a massa, você esfrega ela na carne, ela penetra a carne, o sal em contato. E assim o crente, ele está no local de trabalho, no escritório, na faculdade, mas ele tem ali quietamente, pela sua vida, a sua presença, a sua nova natureza, ele deve ter um efeito transformador, um efeito de preservar a putrefação, e um efeito de salgar a vida das pessoas com uma nova alegria, e um novo propósito, e um novo significado. E a luz, queridos amigos, ela opera externamente, irradiando, esclarecendo tudo o que está em volta. O sal opera silenciosamente pela sua presença, influenciando. A luz, por outro lado, ela é vista. O crente brilha abertamente em sua vida santa, ordenada, disciplinada, reta. Ele faz algo que é perceptível, que é notável. Daí o sal, daí a luz. Será que esses elementos representam as nossas vidas? O Senhor da Glória que criou estes elementos toma estas figuras e diz: assim serão os meus discípulos neste mundo. Assim será um verdadeiro discípulo de Cristo. Bem, o crente, pela sua presença, ele influencia. Pela vida que há em sua alma, a vida de Deus. Uma vida real, santa, justa, pura, palavras, atitudes, posturas, irá influenciar o ambiente onde ele está. Esse é o sal. E o crente, pelos seus atos,
pelo seu altruísmo, pelas suas palavras, posturas altruístas, que manifestam o caráter de Deus, faz com que os homens observem aquilo que é invisível aos olhos humanos. Uma pessoa no mundo não consegue ver o Espírito Santo dentro de nós. Ele é como o vento, sopra onde quer, não sabes de onde vai, para onde vem. Mas a obra de Deus você consegue ver na vida de uma pessoa. E assim a luz. E conforme nós vivemos de uma maneira reta e justa, temente a Deus, as obras de Deus e do seu Espírito que opera em nós são então vistas pelos homens. E eles sabem que aquilo vem de Deus. Assim o sal, assim a luz. E quão preciosos são essas representações para nós. O crente é luz, o crente é sal, e é por isso que está nesta ordem, não é? Ele diz no versículo 13, vós sois o sal da terra. 14, vós sois a luz do mundo. Nesta ordem, primeiro ele é sal, e depois ele é luz. Por que nesta ordem? Porque todas as vezes que o Novo Testamento lida com a pessoa do crente, ele primeiro fala ou lida com o crente em relação àquilo que ele é, o seu ser, então depois em relação àquilo com que ele faz, a sua postura, a sua atitude. Ele é sal, ele é uma nova criatura, ele é uma pessoa transformada, e ele faz obras que foram preparadas por Deus antes da fundação do mundo, Efésios 2:9, para que glorifiquem ao Senhor. Ele é um novo ser, uma nova criatura, ele é sal, então ele manifesta a luz. Bem, eu não sei se isso causa o mesmo efeito em você que causa em mim. Porque, meus amigos, quando eu leio a palavra de Deus, eu encontro versículos como estes dois versículos 13 e 14, me fazem sorrir, e me fazem olhar para o meu Deus, e me fazem levantar os olhos para o céu e levantar a cabeça e perceber de uma maneira renovada quão maravilhoso e quão magnífico é ser um cristão neste mundo, é ser uma pessoa salva, é ser uma pessoa transformada. Que responsabilidade, que glória, que poder. Vós sois, diz o Salvador, vocês discípulos, eu e você, o sal da terra, a luz do mundo. Como nós encaramos essas palavras? Como nós tomamos essas palavras? Será que quando você lê a palavra de Deus e você percebe o Senhor Jesus Cristo, visualiza Ele falando com os discípulos, e você lê, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, você pensa que Ele está falando apenas com os discípulos 2000 anos atrás? Esta é a palavra de Deus. É você, meu querido irmão, minha querida irmã. Você é a igreja nesta geração. Se você é uma pessoa salva nesta manhã, você é este sal. E o Senhor Jesus Cristo, que te conheceu antes da fundação do mundo e te amou, Ele olha para você, Ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Traga isso para você. São palavras que elevam a nossa mente e o nosso coração de volta ao nosso Deus, e nos colocam de volta em perspectiva espiritual. Quão magnífico é ser, pela misericórdia e a graça de Deus, um cristão convertido neste mundo. Aqui estamos nós, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Bem, agora talvez você se recorde também que a luz na palavra de Deus é utilizada em muitas instâncias como uma figura, não é? Como uma metáfora. A luz, por exemplo, entre os judeus, em sua cultura religiosa, era um estado religioso, a luz ou a claridade sempre foi utilizada como um símbolo para Israel. Por exemplo, a nação de Israel é vista como a luz dos gentios. Está lá em Isaías 42, versículo 6. Eu leio para você. Eu, Senhor, te chamei, isto é Israel, Jacó, em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Jerusalém era vista como um luzeiro em Sião, em Israel. Ali estava o templo, ali estava o conhecimento, ali estava a lei, ali estava a adoração. E aqui o Senhor da glória, o Salvador, diante dos seus discípulos, Ele toma esta imagem, esta figura, esta metáfora que era tão conhecida pelos judeus, a luz, claridade, conhecimento, verdade, a verdadeira religião. E o que Ele faz? Ele atribui este símbolo, esta figura, aos seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. São vocês, Ele diz, são vocês os discípulos que irão trazer luz e conhecimento sobre Deus, sobre a verdade, sobre o que é ser humano, sobre o caminho de salvação. São vocês que irão ligar esta luz nas consciências humanas, pela pregação da palavra, por uma vida ordenada. Vós sois a luz do mundo. O que o Senhor está fazendo aqui é descrevendo, e Ele está também comandando. Aqui está um comando: vocês serão luz neste mundo. Brilhar diante das pessoas por meio de uma vida santa,
brilhar diante dos homens por meio de uma vida ordenada. Todo crente deveria ser como João o Batista, não é? Todo crente, todo pastor, todo evangelista, cada crente em uma igreja deveria ser como João o Batista, como um luzeiro que, conforme se queimava servindo ao Senhor, se consumia como uma vela, brilhava mais e mais, levando outras pessoas ao conhecimento da verdade. A nossa vida é tão breve, amigos. Nós somos e devemos ser como uma tocha neste mundo, que, conforme é consumida, vivendo e trabalhando, ilumina mais e mais para a glória do Senhor Jesus Cristo. Será que esta luz é visível em nós? Será que essas palavras nos representam nesta manhã? Como nós estamos diante desta verdade? Bem, há um pequeno problema aqui que eu preciso lidar antes de nós prosseguirmos. Alguns apontam isso como uma contradição na Bíblia, porque em João capítulo 9, versículo de número 5, você se recorda que o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio diz: eu sou a luz do mundo. E é bem enfático no grego, ego eimi, eu próprio sou a luz do mundo. E aqui Ele está nos dizendo que os discípulos são a luz do mundo. Bem, quem é a luz do mundo? Jesus ou os discípulos? O crente ou Jesus Cristo? Os discípulos de Jesus ou Ele? Bem, a resposta é óbvia, é que Cristo é a luz do mundo e os discípulos são a luz do mundo. Ele primariamente é a luz do mundo. E os discípulos são também a luz do mundo. Ele primariamente é a luz, os discípulos em segundo lugar são luz no mundo. Jesus, a luz primária, os discípulos, a luz secundária. É muito fácil de perceber isso. Assim como a luz do sol é para a terra, ou melhor, é para a lua, Jesus Cristo é para o crente. A lua não possui luz em si mesma, não há fogo, ela não há gases, ela é rochosa, não é? Ela não está queimando em si mesma, ela recebe a sua luz do sol. E a luz do sol que reflete na lua ilumina o mundo, e assim são os crentes. Jesus é a luz, Ele é o sol da justiça, e nós, estes luzeiros que refletem a palavra de Deus neste mundo, nós não temos luz em nós mesmos, mas a nossa luz é luz que vem de Deus. Assim, tanto o Senhor é o luzeiro, a luz, e nós, na verdade, os luzeiros que refletem ou que refletimos a luz de Deus neste mundo. Ele é a luz primária, nós, os discípulos, luzes secundárias. Assim como a luz do sol, querido irmão, assim como a luz do sol. A lua é um refletor, ela não possui luz originária em si mesma, ela é iluminada pelo sol. Todo verdadeiro crente, todo homem e mulher verdadeiramente convertido foi um dia iluminado por Cristo Jesus na conversão. É como uma lamparina, não é? Colocada então por Cristo Jesus em um lugar estratégico. É difícil pensar sobre isso hoje, porque nós temos luz elétrica, tochas, celulares. Mas a lamparina era acesa e ela era colocada num lugar estratégico, num canto, num pedestal, no meio da casa, pendurada em algum lugar para iluminar toda a casa. Mas a lamparina não se acendia, ela era acesa por alguém. Cada crente em Jesus Cristo é aceso por Jesus, que é a luz do mundo, e ilumina todo homem que se aproxima dele. E nós, luzeiros neste mundo, Ele é luz, nós luzeiros, e ali estão os discípulos do Senhor Jesus Cristo com o propósito de iluminar este mundo. Ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas Ele não está mais aqui corporeamente, e agora que Ele não está mais, a sua luz é refletida por nós. Nós somos a luz de Deus neste mundo. Você percebe a responsabilidade por trás destas palavras? Estas coisas tocam a tua consciência e o teu coração. Elas falam sobre a seriedade da vida cristã, a glória da vida cristã. É muito interessante, não é, pensar sobre a luz. Tenha paciência comigo por um minuto, esse é um assunto que muito me interessa. Em meu mestrado eu fiz um estudo sobre Isaac Newton, que trabalhou muito com a luz. E quando você pensa sobre a luz física, não é? Ela é muito interessante. A luz física, ela diz certas coisas sobre você e sobre mim, diz o Salvador. A luz, por exemplo, esta luz branca, que vem do sol, ela é a luz mais pura, o objeto mais puro, a matéria mais pura que existe no universo. A sua composição, estrutura atômica é fantástica. Quando você pega num lugar escuro, tranca todas as portas e janelas, um buraco ali no canto, um feixe de luz vem, você não vê a luz, o que você está vendo é reflexo dela sobre partículas, fumaça, poeira, o que quer que seja. Mas se você colocar um prisma, um pequeno cristal em formato de triângulo, nesse feixe, ele vai refracionar em várias camadas de cores, o arco-íris. Belo, não é? Bonito, não é? Ali dentro daquele feixe de luz, daquela luz pura, há tanta beleza, há tanta glória.
E a luz é muito interessante porque nós não podemos vê-la, tocar nela. Você não vê a luz, que você vê os objetos. Se a luz do sol se apagasse, nós estaríamos no escuro, não veríamos os objetos. A luz liga, ela reflete, raios de luz vindo do sol, da fonte de luz, e nós vemos os objetos à nossa forma. E a luz é maravilhosa, ela se comunica, ou ela descreve o seu movimento muito, muito rápido, vindo do sol. E ela se comporta de uma maneira magnífica, são corpúsculos de átomos, milhões e bilhões deles, que se lançam numa jornada, mas que se comportam como ondas eletromagnéticas, um do lado do outro, se movimentando. Quando ela vai pelo vácuo, pelo espaço, ela se comporta como ondas em movimento. Quando ela atinge um objeto, ela se espalha como pequenos corpúsculos. A luz é tão bela, é tão gloriosa. E o Senhor que criou e disse, haja luz, tomou a luz, a sua função e as suas propriedades para dizer, aqui está algo que representa meus filhos e filhas. Aqui está algo que representa a vida e o poder. Os meus discípulos, eles serão puros como a luz. Eles estarão sempre em movimento neste mundo como a luz. Eles trarão beleza e vida a este mundo. A luz é magnífica. Bem, a luz é usada, me perdoe essa delonga, essa descrição, mas a luz é usada pelo Senhor aqui como uma símile. Ele está dizendo, olhe para a luz, observe o que ela faz. Você pensa sobre a luz, estuda a função da luz, e há algo nesse objeto que descreve o cristão, descreve o crente. O crente é como a luz em muitos aspectos. Pense sobre ela. É como se o Senhor estivesse dizendo aos discípulos, vocês atuarão e se comportarão neste mundo como a luz que brilha a cada manhã. Pense sobre a luz, a claridade. Talvez pensar sobre a claridade seja mais fácil. A claridade ou a luz, ela descobre, não é? Manifesta os objetos. Como eu mencionei, na escuridão você não vê os objetos. O olho precisa de luz para captar a forma dos objetos. E a luz, ela manifesta, ela revela, ela brilha sobre os objetos e nós vemos. Assim a luz serve para evidenciar referências, padrões. Opa, ali é uma cadeira, eu vou tropeçar, eu vi a cadeira. Aqui está o caminho, aqui está um corredor, ali está a direção, ali está um ponto de fuga, um horizonte, o meu caminho, a minha direção, um monte. A luz revela, ela estabelece padrões, ela estabelece referências. E assim diz o Salvador, deve ser o crente. O crente, por meio de uma vida reta, ordenada neste mundo, uma vida santa e consistente, ele ensina e ele conduz como referência o não salvo, o não convertido, em relação a como se portar diante do seu Criador. A maioria das pessoas no mundo diz crer em Deus, mas quase nada sabem sobre a santidade de Deus. Quase nada sabem sobre a personalidade, os atributos de Deus. Elas tomam o nome de Deus em vão o tempo todo porque não conhecem a santidade de Deus. Mas o crente, ele santifica o nome de Deus. E assim ele ensina o não salvo a respeito da glória e da santidade que há no nome de Deus. Ele se torna uma referência. O não crente, o cristão não salvo, o religioso não salvo, o ateu, quem quer que seja, ele se esquece de Deus, não é? No desespero, ele se lembra de Deus. A conta bancária não está bem, ele se lembra de Deus. A saúde não está bem, ela se lembra de Deus. Os relacionamentos estão indo de mal a pior, eles se lembram de Deus. Mas quando tudo é formado, e a crise passa, e a dor passa, então Deus é esquecido em seus corações. A Bíblia empoeira nas estantes, e ele não busca Deus, ela não busca Deus. Mas o crente que conhece a Deus e tem Deus em sua vida, está com o Senhor a todo momento e glorifica a Deus em toda situação e nunca se afasta dele em sua vida pessoal, em sua comunhão com o Senhor. Ele corrige a atitude do não salvo, ele se torna uma referência na bonança, na prosperidade, na dor, na fraqueza. Ali está o crente em Jesus Cristo, louvando e afirmando o Senhor. O não crente, o não salvo, o não convertido, o cristão não transformado, não conhece a soberania de Deus. O crente, pelo seu comportamento, ele estabelece este padrão. O crente não culpa a Deus. O crente não atribui a Deus injustiça. Ele não diz, olha, porque o mundo está assim, guerra, catástrofe, desonestidade, porque Deus não faz alguma coisa? É culpa dele. O crente sabe muito bem que a culpa é nossa. E o mal somos nós que produzimos pelos nossos crimes e pecados contra a lei de Deus e a justiça de Deus. Ele nunca atribui injustiça a Deus, ele nunca desconfia de Deus, ele nunca atribui mal a Deus. Ele foi esclarecido na conversão, ele conhece o poder e o resultado do pecado neste mundo, e ele sabe que Deus e a sua palavra é justa e verdadeira. Ele reconhece que por trás de todas as coisas, que toda boa dádiva vem de Deus. O não crente diz crer em Deus. Eu creio em Deus. Mas ele crê em si mesmo, ele crê em suas habilidades,
Ele crê em seu esforço pessoal, ele crê nas coincidências. Mas o crente atribui a Deus toda a glória, por toda a boa dádiva, por tudo o que acontece. Ele sabe que o Senhor é soberano, e ele reconhece que por trás de seu próprio esforço e capacidade está a graça de Deus. Não o seu currículo, não o seu treinamento, não suas habilidades, mas foi a graça de Deus. E assim o crente, ele estabelece um padrão no mundo em relação ao nosso comportamento para com o nosso Criador. Assim ele é luz, ele é uma referência no relacionamento do ser humano com o seu Criador, da postura da criatura diante do seu Deus, diante do Criador. O crente, em sua atitude, ele é luz e ele deve ser luz. Bem, a luz evidencia os objetos. Você acende a luz e tudo que está ali naquele quarto, sala, se torna visível, porque estava no escuro, se tornou visível. E o crente revela ao mundo o caráter santo de Deus, através de suas boas obras feitas em Deus. Amigos, observe algo no versículo de número 16. Ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Assim resplandeça a vossa luz, para que vejam o quê? As vossas boas obras. É interessante, não é? Ele diz assim: resplandeça a vossa luz, para que vejam as obras. Ele não está sendo inconsistente, ele não diz assim: resplandeça a vossa luz para que vejam a luz. Ele sabe que os homens não podem ver a luz, ele não vai contradizer a figura. E essa é a ideia. A luz que está em você, a sua nova natureza, ela resplandece nas obras, nas boas obras, nas palavras, nos atos, nas atitudes, no respeito, na pureza, na consideração, no lidar santo com o sexo oposto, na humildade no lugar de trabalho, na dedicação, no amor, na família, no cumprir os compromissos e as palavras, numa atitude reta. A luz de Deus, que a obra em nossas vidas é refletida nessas ações e posturas. E as pessoas veem isso, as boas obras. E as pessoas observam estas coisas, diz o Senhor, embora elas não conseguem ver com os olhos o que aconteceu em sua vida. Você diz a elas: eu fui salvo, houve uma obra de conversão em minha vida. Eles tomam isso como coisa tola, não entendo, conversão, eu também posso me converter. Eles não entendem que é uma obra do alto, mas quando vem a mudança em sua vida, e uma nova postura, e um novo caráter, eles são levados a entender que o cristianismo não é mera religião, é uma obra de conversão, é uma mudança tremenda e profunda. O crente não deve, querido amigo, a operar pelo Espírito Santo, que te capacita para as boas obras. O crente não deve fazer nada para a sua própria vanglória. Isso seria poluir a luz. Ele deve viver de tal maneira ordenada diante dos homens, radiante diante dos homens, que a luz ou a vida de Deus na sua alma seja observado e a glória seja dada ao Senhor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E a luz, obviamente, falando da luz física, ela expulsa a escuridão. A luz é acesa, a escuridão se vai. É muito interessante a luz. Até uns 20 anos atrás, imaginava-se que escuro é apenas a falta da presença de luz, não é? Hoje se descobriu que o escuro também é matéria. Não vou entrar em detalhes sobre isso porque é surpreendente. Mas a luz espanta as trevas. E quando a luz é acesa, as trevas se vão. Escuridão na Bíblia é o oposto de luz, de verdade. Representa ignorância sobre Deus, sobre a verdade, sobre o ser humano, sobre o sentido e o propósito da vida. Obras más são descritas como escuridão. O crente, pelo seu testemunho, irá banir as trevas. Como? Bem, a pessoa sem Deus, ele vive em trevas espirituais. Não me entenda errado. Pessoas de grande intelecto e capacidade e conhecimento neste mundo, que não conhecem a Deus. Mas no que se refere às coisas espirituais, e mesmo o propósito da sua existência está no escuro, em trevas. Elas não entendem o mundo e a vida. Elas tateiam pelo mundo e pela vida buscando sentido e propósito. Elas não sabem, por exemplo, a causa do vazio em suas vidas, porque eu estou alegre um dia e no dia seguinte nada aconteceu de diferente, está tudo bem. A saúde está bem, a família está bem, a conta bancária está bem, o mundo está em paz, mas eu sinto vazio em minha alma. Por que desse tobogã alto e embaixo quando tudo está normal? Eles não entendem que há um vazio no ser humano sem Cristo Jesus, sem um relacionamento com Ele, porque nós somos criados para conhecer a Deus e andar com Deus, e se Ele está lá e eu cá, então há um vazio em minha alma, e uma falta de propósito e significado, e toda a vida nada mais do que extrair prazer,
e conforto deste mundo. Eu não conheço, ó meu Deus, eu estou no escuro no que se refere a Ele. E a escuridão não é muitas vezes, parece se espalhar e contaminar todas as coisas. O mau comportamento contaminando o ambiente de trabalho, palavras ruins e a postura firme, santa e gentil de um crente será luz ali, e deve ser luz ali, e repreenderá as obras da carne pela sua própria presença, pelo seu próprio agir ordenado. É você luz no local de trabalho? Como eu sei disso, pastor? Como eu posso testar essa luz? Como eu posso captar se a luz fluindo da minha vida? Muito simples. A tua presença ainda repele as trevas. O teu chegar no ambiente de trabalho, na rodinha, faz com que as pessoas cessem a maledicência e a imoralidade. Ou ele é crente, vamos respeitá-lo. Ela banha as trevas, ela salga o ambiente. Ou tudo segue em frente quando você está por ali? Essa é uma pergunta que deve ser respondida. A fofoca começa a pipocar no local de trabalho, a maledicência, conversas imorais a respeito de colegas do sexo oposto, insinuações criminosas e de trapaça no local de trabalho. E o crente, pela sua postura piedosa e consistente e sensata, irá banir as trevas e restringir a força e a violência de um coração não regenerado. É você luz no local de trabalho? A sua luz afeta, ilumina e bane as trevas? Como é você no teu local de trabalho? O não salvo muitas vezes não sabe como reagir, não é? É incrível observar isso. Ele foi traído, ele foi enganado. O desejo do seu coração mau é matar, é destruir, é passar a perna, é dar o troco, é fazer o mesmo. E às vezes essa pessoa vem compartilhar com você, que é seu colega de trabalho, de faculdade. Oh, eu fui tratado dessa maneira injusta, e fizeram isso comigo desta maneira, e eu fui humilhado, eu vou dar o troco. E o crente está pronto para argumentar com a consciência de um não salvo, de que há um juiz sobre todas as coisas. E a Deus pertence a justiça. É você luz. É você luz, meu querido amigo. Vós sois a luz do mundo, diz o Salvador. A luz, a claridade é algo tão desejável, não é verdade? Desejar a luz. Como um crente, observando as pessoas, a maneira como elas se comunicam, o que elas dizem, eu tenho a impressão que, pelo menos a maioria dos cristãos, prefere mais a luz do dia do que a noite, né? A vida do dia do que a vida da noite. Talvez esse seja o seu caso, é o meu caso. No passado, nós vivíamos na noitada, e a noite nos atraía, o perfume da noite, o vestir-se da noite, o que vai acontecer na noite, fazer as nossas obras más. Parece que na conversão o dia se torna tão mais desejável, a luz do sol nascendo, um novo dia, verdade, clareza, saber o que está acontecendo. Há pessoas que se sentem muito seguras na noite, podem se esconder, podem disfarçar, podem viver uma vida paralela e real. O crente parece se alegrar com o dia, a luz é algo desejável naturalmente, não é verdade? Há esse sentimento em você, e quão desejável estar sempre em companhia de pessoas que são luz neste mundo, que o seu comportamento brilha, maravilhoso estar com elas, andar com elas, conversar com eles. Pessoas assim restringem o poder que as trevas morais exercem em qualquer ambiente onde seres humanos se reúnem. As trevas se tornaram grossas ali com o tempo, mas a presença de um crente trará grande luz e grande influência. Você pensa, meu querido, sobre um crente como Martinho Lutero, que trevas, o testemunho daquela vida não baniu, não é verdade? A luz que ele se esforçou para resplandecer, a palavra de Deus em tudo. Um mero homem como você e eu, um homem como você e eu, que tem que acordar de manhã, tomar banho, tomar café, se vestir, parar para descansar nas mãos de Deus. Não havia nada de sobrenatural nele, senão a obra do Espírito Santo. Uma vida voltada para o Senhor. Que trevas aquele homem não baniu, e a luz que ele refletiu brilhou por tanto tempo, que nem o diabo e todos os seus aderentes da religião conseguiram apagá-la até hoje. Bem assim diz o Salvador, deve ser todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Essas são propriedades de um crente, de um discípulo. O crente não é apenas um salvo, ele é um discípulo, ele é um servo de Jesus Cristo. Bem, a luz, ela emana para fora. Isso é um aspecto belo da luz. Você sabia que a luz ela voa do ponto do foco em todas as direções? Ela não faz curva. Só onde há refração, como a água, por exemplo.
O crente se espalha em todas as direções. Deus sabia muito bem que a igreja não poderia ficar em Jerusalém e a espalhou sobre a superfície da terra. Ela deveria ser sal, ela deveria ser luz. Crentes em Jesus Cristo são discípulos espalhados pelo mundo. Em todas as direções devem ser luz. Você está aqui hoje, você vai viajar amanhã, a tua luz permanece acesa, você tira férias do cristianismo. Você continua a adorar ao Senhor, orar a Ele, ler a palavra, testemunhar. Estou indo para um ambiente, estou de férias do cristianismo também. Agora que eu estou de férias, eu vou me vestir como um mundano, para mostrar no meu corpo, a minha mente. Você tira férias da luz, você apaga ela. Ele viaja em todas as direções como luz. A nossa vida é como o Senhor, para a sua glória. Crentes queridos, ouça essas palavras: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, lamparina, e se coloca debaixo do alqueire, de uma cesta, de uma panela, mas se coloca no velador, onde vai a vela, e dá luz a todos os que estão na casa. Bem, com essa declaração, o Senhor Jesus Cristo passa a mostrar que a razão pela qual nós fomos acendidos ou iluminados foi que para que as outras pessoas vejam. Esse é o sentido dessas palavras. Ninguém acende uma lanterna, uma lamparina para logo colocar dentro de uma panela. Ninguém constrói uma cidade no monte para ser invisível. Foi para outras pessoas, meu irmão, minha irmã, ver a luz de Deus no mundo, serem beneficiadas pela luz. Assim não faz sentido acender uma lamparina e escondê-la dentro de uma cesta. Você percebe que Jesus está dizendo? A função da luz é brilhar, é iluminar todos que estão próximos. É uma ignorância, uma incongruência, melhor dizendo, que um crente não seja um discípulo. É algo fora do comum, que um crente não seja um discípulo de Cristo. Um crente que não influencia as pessoas em volta. Um crente que não aponta o caminho para Jesus Cristo. O Senhor está dizendo: não se pode, diz Ele, esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nós aprendemos o seguinte aqui nessas palavras: se não há uma religião pura e imaculada em nós, como diz Tiago, ela não pode ser escondida, a verdadeira religião. Ela não pode ser ocultada, porque não existe luz invisível que não afete, luz que não revele ou manifeste os objetos. E essa luz que há em nós, se ela não emana, se ela não flui da fonte iluminada, então ela não existe. E meus queridos amigos, pessoas que se declaram cristãos, crentes, mas se comportam, falam, escolhem, agem, se comportam e vivem como mundanos, a Bíblia afirma que tais pessoas não nasceram de novo. É porque não há luz nelas. Isaías nos diz no capítulo 8, versículo 20, pela lei e pelo testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, e nós poderíamos dizer viverem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Não se engane com estas questões. O Senhor Jesus Cristo está trazendo uma advertência a nós. Tentar ocultar, tentar esconder o nosso testemunho, tentar ocultar esta luz, esta lâmpada que foi acesa pelo Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, meu amigo, minha amiga, tentar esconder, ocultar o nosso conhecimento cristão de verdades de Deus que nós já aprendemos. Tentar ocultar no local de trabalho, na escola, na vizinhança, entre familiares não crentes, a nossa experiência de vida com Deus, é trair o nosso testemunho, é referir a causa de Cristo, é tornar nossas vidas inúteis. Ouça com atenção: não se pode esconder uma cidade, diz o Salvador, edificada sobre um monte. Um verdadeiro crente não pode se esconder. Quando eu digo não pode, não é que eles tenham opção. Ele não pode deixar de ser notado, ele será notado, porque a luz acesa, ela emana. O sal que possui vigor, ele trará sabor por necessidade. As trevas lhe cercam, sua luz irá brilhar, emanar. Se ela não emana, se ela não brilha,
Ele é trevas ainda, ela é trevas ainda. Ainda que esteja quietinho ali no local de trabalho, na faculdade, quietinho, é trevas. A luz brilha por necessidade. Um homem ou mulher verdadeiramente vivendo e operando como um cristão manifestará a sua luz. Ele não pode se conter, é um tesouro em vaso de barro, o barro não contém, ele quebra. Não se pode esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte. Essas comparações do Senhor Jesus Cristo trazem uma profunda advertência a cada um de nós. Aqueles que professam a fé cristã, e elas mostram que se há dentro de nós, meu querido amigo, se há dentro de você, se há dentro de mim uma tendência a esconder a lâmpada debaixo do alqueire, ou melhor, debaixo da cesta, e esconder das pessoas o fato de que eu sou um crente em Jesus Cristo, não é somente algo ridículo, contraditório, como acender uma lamparina e colocar dentro de uma panela, mas é algo revelador, na verdade. Se nós persistimos nisso, e os testes vêm à nossa vida e nós agimos assim, então logo nós seremos lançados fora como uma água que não é quente para cozinhar, nem fresca para refrescar, mas é morninha, não serve para nada, o que diz o Senhor Jesus Cristo. Se nós descobrimos em nós uma tendência a colocar a luz debaixo da panela, na escola, no local de trabalho, entre familiares não salvos, isso deve me levar a uma autoanálise. É você um cristão inteligente, ou você é um cristão que desliga a mente e vai pelo piloto automático da religião? Você sonda a si mesmo. Se há em mim uma tendência a esconder a luz, eu devo fazer uma análise de meu coração e garantir que haja luz em mim e que este sal esteja salgando. Não pode haver dúvida nessa questão. Se eu me vejo dando espaço a uma tendência de esconder, sim, o meu testemunho, por causa das pessoas da minha classe social, eu escondo o meu testemunho, e eu dou espaço a uma tendência de esconder o meu cristianismo, por causa do meu ciclo social não crente, para ganhar pontos com o meu chefe, ou não perder pontos, ou me safar de uma perseguição, eu devo imediatamente, do Senhor Jesus Cristo, me recordar deste indivíduo ridículo e contraditório que acende uma luz no escuro e põe dentro de uma panela, porque é isso que eu estou fazendo. Eu devo me lembrar que talvez o diabo, o inimigo de minha alma, está me levando também ou me tentando a agir desta maneira. Uma oportunidade para espantar as trevas e salgar a carne que se apodrece. O que eu faço? Eu lanço fora o sal, eu apago a luz. Será que é o diabo que nos leva a estas questões? Ou talvez não haja luz em mim? Deixa-me colocar desta maneira. Como está hoje, nesta altura da tua vida, a tua comunhão pessoal com Ele, o homem, Jesus Cristo, pessoal com o Senhor? Eu sei que você tem uma comunhão com o cristianismo e o povo de Deus. Como está a tua comunhão com Ele, com esta pessoa real que é o Salvador? A chave está ali. Nós somos luzes somente conquanto estamos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina todo homem. Como você anda pessoalmente nesta comunhão inteligente, pessoal e real com o ser real que é o Senhor Jesus Cristo? Nós somente somos luz no mundo, queridos, no escritório, na família, na escola, no trabalho, se estamos em comunhão com a luz do mundo, o Salvador, em um andar sincero e uma submissão verdadeira a Ele, uma comunhão pessoal e íntima e verdadeira. Meus queridos amigos, meu irmão, minha irmã, estas palavras te desafiam como me desafiaram quando eu estava estudando elas. Elas te desafiam nesta manhã. Você já parou para pensar? Estou colocando um tom negativo, positivo aqui, sobre a sua comunhão com o Salvador. Você já parou para pensar naquelas declarações de Cristo? Eu estava mencionando as palavras, vós sois o sal da terra, e a nossa tendência é imaginar que Ele está falando só com pessoas lá atrás. Você já parou para pensar que as declarações do Senhor Jesus Cristo, como aquele que tem fome, vem a mim, aquele que tem sede, vem a mim, aquele que estiver cansado e oprimido, vem a mim, que este não é um convite para uma única refeição, para vir e ser salvo, mas é um convite, um chamado para refeições diárias. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Eu sou o pão da vida, a água da vida. Como está a sua comunhão com o Senhor? Na oração contínua, na comunhão com o Senhor, você vem a Ele por água e por pão e por força e vigor. Ele te chama. Como está a tua leitura e teu estudo da palavra de Deus?
A comunhão com o povo de Deus na vida do corpo de Cristo, ela é real junto com eles, em espírito, em mente, em vida. Como está a tua luz, na tua comunhão com este luzeiro que é o Senhor Jesus Cristo? Nós aprendemos muitas coisas aqui. Essas palavras do versículo 14 e 15, ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que uma luz acesa será vista, e uma cidade construída no topo de um monte será vista. Que uma vida reta e consagrada será notada e percebida sim, e levará pessoas a considerarem Jesus Cristo e a se aproximarem de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã, se você em teu coração se sente uma pessoa pequena, talvez demasiadamente humilde em teu conhecimento, em tuas habilidades, em tuas capacidades, se esse sentimento vem a você de vez em quando como um crente, se você se sente tão pequeno para fazer o bem em larga escala, todavia, meu irmão, minha irmã, nós podemos fazer o bem através de nossas vidas e de nossa presença, onde quer que nós estejamos. Nenhum crente sincero e humilde vive a sua vida em vão. Ele foi aceso por Cristo e colocado em um determinado lugar. A sua vida será um grande bem, um grande benefício para as pessoas com quem você convive, porque você foi iluminado e iluminada. Pense sobre isso. Você já viajou para algum sertão no Brasil? Já viajei muitas vezes. À noite, e lá distante você vê um pontinho, não sabe se é um vagalume, não, uma casa, uma luz, uma lamparina acesa, e a luz brilhando pela janela amarela, um ponto distante. Vós sois a luz do mundo, diz o Salvador. Ainda que você se sente pequena em tuas habilidades, em teu currículo e formação e capacidades, a sua vida será um bem para as pessoas neste mundo. Você foi iluminada pelo Salvador. E à meia-noite, a mais fracas das luzes no escuro é de imenso uso e referência no caminho. Nossa geração vive esta meia-noite, o Senhor está às portas. Você foi iluminado por Cristo para ser dele. Acabe com esta postura antropocêntrica e egocêntrica: eu estou aqui para a minha bênção. Você é um discípulo de Jesus Cristo neste mundo. Pare de perguntar qual é a minha bênção. Comece a perguntar qual é a vontade do meu Senhor. O que Ele me diz sobre a minha postura, sobre a minha vida, sobre o meu andar. Você foi aceso por Ele. Você pode talvez nunca ter lido um livro de introdução à propedêutica, à filosofia. Ou talvez você não conheça nada sobre a teoria do conhecimento, uma introdução aos conhecimentos científicos, eu nunca ouvi falar nisso. E você se sente pouco equipado para lidar com homens intelectuais, não é, nesta cidade. Mas você foi iluminado por Cristo. E você conhece a verdade com V maiúsculo. E você conhece a palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus não está aqui como uma opinião, um livro de verdades sobre muitas questões e religião. Ela é a verdade de Deus. E você conhece o propósito da tua vida e da tua existência deste mundo, verdade, propósito. E você entende agora a razão por que as coisas são como elas são e para onde elas irão. E você entende o porquê do pecado neste mundo, e você tem domínio sobre si mesmo. E não é exatamente isso que a filosofia em todas as suas escolas sempre buscou. O que é a verdade? Qual o propósito? Qual o significado? Como ter domínio próprio, como ser um melhor cidadão na polis. À meia-noite, a mais fraca das luzes se torna uma referência em um mundo diluído, onde padrões diluídos, onde filosofias se contradizem, e Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Um pequeno luzeiro, um grão de sal, uma vida santificada, uma vida realmente dedicada ao Senhor. Você será a luz. Você deve ser luz. O mundo vive em trevas, em ignorância. Há tanta alegria falsa e passageira, não é? Tanto conhecimento que não leva a lugar nenhum, senão à morte. E você possui a luz da verdade, o Salvador, e conhece a verdade sobre o homem, sobre Deus, sobre a vida. E Deus te deu graça e vigor e autocontrole, e é você uma luz.
como essa luz opera no mundo. O que é ser luz no mundo? Assim resplandeça a vossa luz, como manda o Mestre. Bem, eu vou passar a palavra agora ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo um dia ele pregou um sermão nestas palavras do Senhor Jesus Cristo, lá na cidade de Éfeso, a uma grande multidão. Ele tomou essas palavras de Cristo, fez o seu esboço e ele pregou como nenhum outro estas palavras: vós sois a luz do mundo. Abra comigo em Efésios capítulo, não em Colossos, mas em Efésios capítulo 5, versículo 8, que está o sermão de Paulo, nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 8. Você perceberá que esse texto tem uma conexão perfeita, tão perfeita com as palavras de Cristo no Sermão do Monte, que parece que Paulo está pregando um sermão expositivo nas palavras de Jesus em Mateus 5, 14 a 16. Veja o versículo de número 8 de Efésios capítulo 5. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Bem, esse texto tem uma conexão fantástica. Paulo está dizendo que você foi iluminado. Paulo não tirou sua doutrina de sua própria cabeça, nem do Sinédrio, mas de Cristo. Ele disse: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. É exatamente isso que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo, como Cristo disse, ele não contradiz Cristo Jesus, sua doutrina não é outra, a doutrina de Paulo não é outra doutrina, mas a mesma de Cristo, que você foi iluminado por o Salvador, que ele veio e te mostrou a luz, e que o sacrifício de Jesus foi eficaz em tua vida. Então você veio a ele em arrependimento e fé, e assim a tua natureza foi transformada e você se tornou, ele diz, um filho da luz. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que magnífico, não é? Um filho da luz. O que significa? Bem, literalmente, a minha mãe é luz. Eu fui gerado pela luz. Eu fui trazido à existência pela luz, como se você fosse gerado pela luz, como filhos da luz. O que eu era antes? Eu era um filho, diz Paulo, das trevas, da desobediência. Eu era um filho da desobediência, como que gerado pela desobediência. Bem, se eu sou um filho da desobediência, com o que eu me pareço? Com desobediente, com rebelde, com insensato, um rebelde diante de Deus. Eu fujo de Deus, eu abafo a voz da consciência, eu não quero saber de Deus, eu quero imaginar que não haja um Deus no céu, um inferno lá embaixo. Essa é a minha natureza, rebelde. Eu era um filho da desobediência, eu desobedeci os padrões de Deus, mas meu caráter foi mudado e agora eu sou um filho da luz, como que gerado pela luz, para a vida, para a liberdade, para o conhecimento. Andai, diz Paulo, como filhos da luz. Como ser luz neste mundo? Aqui ele está dizendo: andai como filhos da luz. Andar, o que o andar é como a luz, é como o sal, é o que você faz o tempo todo. Você vai para lá, você vai para cá, vivei, interagir como filhos da luz. Esta é a tua nova natureza, gerado pela luz. Como você pode se comportar como um filho da rebelião e da desobediência, adotar o que o mundo adota e se carimbar como um desobediente, um mundano, e gritar a tua desobediência diante de Deus. Essa é a exortação da passagem: agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Esse versículo descreve teu novo status, filho da luz. E no versículo 9 ele diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Pastor, essas coisas são muito abstratas. Como é isso? Como viver? Como agir? Aqui está. Qual é o fruto desta luz do Espírito em você? Está em todas estas bandejas: bondade, justiça e verdade. Esse é o novo papel como indivíduo, é um fruto do Espírito. Eu não somente sou um filho da luz como um crente, mas eu sou um portador desta luz. Eu trago esta luz onde eu vou. Um portador desta luz, mas como? Que conversa abstrata, metafísica é esta? Bem, através desses três padrões do versículo 9: bondade, justiça e verdade. Desta maneira, primeiramente bondade. Por que o apóstolo Paulo distingue entre bondade, justiça e verdade? Como crentes, nós precisamos ser pessoas precisas, porque o Espírito é preciso nas palavras. Bondade, filhos da luz, emanando da luz. Bondade, atos de benevolência, gentileza com os outros, humildade, abnegação, a pessoa que faz o bem, afirma
no local de trabalho, no escritório, onde você está trabalhando, estudando, onde quer que estejamos, alguém que é notado por ser uma pessoa que ajuda, é altruísta, e não fica sentado ali esperando ser servido, mas observa o que tem que fazer. Uma pessoa que é vista e notada, uma pessoa sensível às necessidades dos outros, compreensível, o oposto do comportamento pecaminoso, egoísta deste mundo de um não regenerado, centrado em si mesmo. Ele emana este egocentrismo, né, em tudo que faz. Não consegue ouvir, só consegue falar. Quer ser servido, não consegue ajudar. Será que é isto em nós? Será que nós estamos emanando trevas ou luz? Você se policia nessas coisas, meu querido amigo. Bondade. Esse fluxo positivo de atos, de palavras, de feitos de bondade. Então ele diz no versículo 9, o fruto do Espírito está em toda a justiça. Justiça é óbvio, né? Significa simplesmente observância da lei de Deus. Os 10 mandamentos, mas é claro, também das leis dos homens. Ser o mais justo e correto em teus atos. Ser o mais justo e correto em tua postura. E então ele diz, se manifesta em verdade. E verdade aqui não quer dizer a verdade da Escritura ou da fé cristã, no sentido de as doutrinas da fé, mas verdade no sentido de integridade. O fruto da justiça ou do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Veracidade, integridade, ser uma pessoa genuína, escrupulosamente genuíno, confiável. Deixe-me lidar com algo que nos passa despercebido, porque de outra maneira não nos ajudaria. Querido, o oposto da verdade é a mentira. Mas qual é o crédito que direi? Eu estou me entregando à mentira. Ah, pastor, essa palavra passou por cima, eu não vivo na mentira. Eu não minto, eu faço o meu melhor. Mas é você insincero? Insinceridade é a irmã gêmea da mentira. Ou eu vou fazer assim, eu vou fazer. Cadê a pessoa que falou que ia fazer? Ou estarei lá então, cadê a pessoa? Não apareceu. E eu isso, eu aquilo. Não faz nenhum esforço para garantir que a sua palavra permaneça em pé. A sua palavra cai o tempo todo. É você insincero. E você fala coisas para ganhar ponto com as pessoas. E você trata assim o povo de Deus, a igreja de Deus. E você usa palavras dúbias para quando você for cobrado, você possa usar outro sentido da palavra para se safar. Muito crente faz isso aí. Pastor, eu vou na igreja no culto de oração, se Deus quiser. Muito bom, nós devemos fazer tudo dizendo se Deus quiser, Tiago nos diz. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, eu não sei não, acho que vou fazer outra coisa. E se eu não aparecer lá, o pastor sabe que foi Deus, não quis. É você assim? É você que se entrega em sinceridade? Esse tipo de pessoa? Você lida assim com um irmão em Cristo que também tem o Espírito de Deus e você mente para o Espírito que habita nele como Ananias e Safira. Você percebe essas coisas. No local de trabalho, em casa, na igreja. O fruto do Espírito, ele diz, está em toda a verdade. Meus queridos amigos, aqui está um padrão tríplice para nós. Para portadores da luz. E essa é a luz que nos radia e transmite no mundo e causa um efeito tremendo, impacto a pessoas em nossas voltas. Assim, um padrão tríplice. Bondade, justiça, verdade, benevolência, gentileza, abnegação, humildade, retidão, integridade, sinceridade, genuinidade. Tudo isso envolvido nessas 3 palavras. Assim, ao final do dia, você examine a sua conduta, meu irmão. Examine a sua conduta, minha irmã. Fui eu um portador desta luz divina no trabalho? Sou eu o tipo de pessoa que começa a agir, falar e não paro para me sondar onde estou, com quem estou falando, o que eu tenho que fazer, as coisas que devem ser feitas? Eu fui um portador de luz. Eu devo examinar o meu coração. Ao final do dia, ó Senhor, me ajuda a testar a mim mesmo. Ó Senhor, ajuda-me a ver bondade, justiça, verdade. Ao iniciar o meu dia, Senhor, me ajuda a projetar luz, bondade, justiça e verdade. Peça essas coisas ao Senhor. Tenha comunhão com teu mestre, que é luz, e ele te dará graça, e ele te dará vigor. Ele te disse que você deve ser luz, e ele te capacita a isso. Volte comigo ao nosso texto, nós corremos para o final. Mateus capítulo 5, 14 e 15. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão em casa.
Se o crente salvo, o cristão convertido, o evangélico convertido é a luz do mundo, sabe o que está implícito aqui? Que o mundo está em densas trevas espirituais, que o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas, meu querido. Na verdade, essa é a primeira declaração do Evangelho, que o mundo está em trevas espirituais. E se essa luz do crente, como o sal espalhado, não tiver efeito, e a luz não iluminar espiritualmente, o mundo permanece em trevas. Escolas de filosofia, Rotary Club, tentativas de melhorar moralmente o ser humano sempre vão à bancarrota. São paliativos, você já observou isso? Quão grandes são as trevas no local de trabalho se o crente esconde a sua candeia dentro de um cesto? Ou na família não crente, na faculdade onde não há crentes em Jesus Cristo, ou onde a luz é oculta. Isso nos ensina algo, não é? Que a vida cristã, meu querido amigo, não consiste apenas de debates teológicos, mas de vida em verdade. E um testemunho no mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Uma advertência aqui é que a luz do crente não pode vir a falhar. Tome cuidado com o pecado, deixa-me ser prático aqui. O pecado é que está por trás de tudo. Pecados secretos, pecados não encarados, pecados não confessados, apagam a nossa luz. Tome grande cuidado com isso. Quando o crente não brilha em uma vida santa, combatendo o pecado, mortificando o pecado, mas vive caindo em qualquer argumento do diabo para o pecado, pense dessa maneira: o pecado, a tentação é um argumento à mente. Quando uma tentação se lança, se levanta, é um argumento tentando lidar com a tua mente para ir, vá, peque. Quando o crente se entrega a esse argumento, ou quando ele toma a forma do mundo e se conforma na forma do mundo, e tem uma postura orgulhosa, ou traiçoeira, vingativa, ou quando ele usa uma linguagem vulgar e sensual na internet, no Facebook, compartilha coisas vulgares, ou age com duplo significado, ou é fofoqueiro, ou é maledicente, eles deixam de ser uma bênção para o mundo. Deixaram de ser, nós deixamos de ser uma bênção. Um crente que vive hábitos, gostos, preocupações que são pouco diferentes do mundo, ele impede que as pessoas não salvas passem a inquirir pelo caminho da salvação. Tome grande cuidado com o neocalvinismo, porque é isso que ele faz. Tome grande cuidado com o neoevangelicalismo, porque é isso que ele faz. Tome grande cuidado com todo movimento que tenta dizer que o crente deve ser culturalmente progressista, isto é, entrar na cultura, aproveitar da cultura para dar um bom testemunho. Se o sal perder o sabor no mundo e na carne, com que se haverá de salgar? É triste, não é? Eu tenho conhecido crentes em Jesus Cristo, em passagens breves em certos lugares, que parece não ter luz. Eles se apresentam como crentes, sou dessa igreja, e eu tenho esse livro, olha esse meu livro aqui, isso, aquilo. Parece uma pessoa que pegou um papel e desenhou uma lanterna ali naquele papel, e a luzinha segura ali. Não há luz, não há poder, apenas um desenho. Eu sou lanterna, eu sou sal. Só um linguajar cristão, leituras de certos livros, mas no local de trabalho não há nenhuma diferença. Quão triste para o mundo, para o incrédulo que não conhece a Deus. Quão cruel com o não salvo. Quão cruel com almas eternas criadas à imagem e semelhança de Deus. E você foi aceso ali naquele local de trabalho e você esconde a sua lamparina debaixo da mesa. Amigos, muitos crentes evangélicos são como uma pessoa segurando uma lanterna desenhada, não é? Elas não iluminam. Elas têm o desenho de lanterna de luz. Tem a aparência de lanterna, o desenho de uma lanterna, mas não tem luz. Não tem sal, não tem comunhão com o Salvador no final das contas, e seus pecados não têm sido mortificados. Um crente que não brilha a luz entre o povo de Deus, também, na vida santa, submissa, altruísta, é também uma pedra de tropeço para outros crentes mais novos na fé que estão buscando seguir o caminho do Senhor. É certo isso, saiba disso. Por quê? Porque ele enfraquece as mãos dos trabalhadores. Ele esfria o coração dos entusiastas. A luz deve brilhar na igreja e no mundo. Assim resplandeça a vossa luz. É você luz na igreja, sal no saleiro. E deixe-me concluir.
Observe esse versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui está um princípio para nós concluirmos. Pode ser que o crente seja levado à vanglória, que é o oposto da luz, e ao orgulho espiritual, e ao brilhar entre os homens, comece a se sentir uma estrela de moralidade, e se tornar um moralista de carteirinha mais do que um santo, luz e sal. E se esquecer que se ele está em pé, isso vem do Senhor. Então vem esse princípio a nós, para que isso não tome lugar em nossa vida, e o caldo não entorne, o leite não azede. O Senhor nos dá um princípio. Ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz brilhou entre os homens, Deus lhe deu graça, autocontrole, sabedoria, vitória contra as marés e tendências do montanismo, sabedoria em responder. Em toda a tua vida, em todo o teu testemunho, meu querido discípulo de Cristo Jesus, meu querido irmão, servo do Senhor Jesus Cristo, tenha esse princípio, ponha isso em teu coração. Não que você seja magnificado, não que você seja notado, mas o teu mestre. O Senhor te deu graça, o Senhor te deu sabedoria. As pessoas vêm dizer: você é perfeito. Elas querem colocar uma coroa em tua cabeça. Tome esta coroa e põe aos pés do Salvador. Magnifique a Ele. Ouça essas palavras: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que através do teu testemunho Cristo seja conhecido, o nome de Cristo, a glória de Cristo, a palavra de Cristo, e vejam as tuas boas obras e olhem para Deus e o busquem, e ao Senhor da glória. Bem, o versículo 16 fala sobre manter a essência da vida cristã convertida, verdadeira piedade, verdadeira santificação, uma vida e um caminhar sincero com Deus. Envolve oração, submissão à palavra de Deus, sinceridade no convívio entre o povo de Deus, separação do mundanismo, mantendo o sal salgado. E esses versículos sobre o testemunho do crente devem mostrar que o testemunho deve existir e ser real. Então ele diz essas palavras tão belas: vosso Pai que está nos céus. Deus é o Pai de todo crente em Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai celestial. Se nós somos salvos, nós podemos de fato chamá-lo de Pai que está nos céus. Ele é também o Pai das luzes, da verdade, daquilo que é reto, daquilo que é santo, separado do mundo, do imundismo, da imundícia, do mundanismo. E se Ele é o Pai das luzes, e se Ele é o nosso Pai, o nosso caráter deve ser como o do Senhor, filhos da luz, de acordo com o dele. De outra maneira, o nosso testemunho é falso, a nossa profissão de fé é questionável. Meu querido amigo, garanta que a sua vida santa, a sua conversão, o seu testemunho seja real neste mundo. E garanta que o verme do orgulho seja esmagado conforme você serve ao Senhor Jesus Cristo. Traga essas coisas diante do trono da graça, da glória de Deus. Peça a Ele e Ele te dará. Meça a si mesmo se essa luz continua brilhando. Ouça essas palavras do Salvador. Levante a sua cabeça para o Mestre, um filho da luz, o sal neste mundo. Vamos orar juntos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, é maravilhoso ouvir a Tua palavra. É maravilhoso descobrir estas coisas. Há momentos, ó Senhor, nós reconhecemos nesta jornada em que esta luz brilha tão infimamente, este sal parece já não salgar. Ajuda-nos, traz-nos de volta ao nosso Mestre e Salvador e aquela comunhão preciosa e íntima. Ajuda-nos a andar como no começo. Volta-nos para Ti, leva-nos e faz de nós sal e uma luz vigorosa e poderosa neste mundo, para que enquanto este luzeiro brilhar e for consumido em Teu serviço, ilumine almas preciosas que tanto necessitam conhecer o Salvador, e que toda a glória seja dirigida ao Salvador. Ó Senhor, faz-nos assim, e conforme servimos aos outros, que
que o Salvador seja conhecido e que, conforme levantamos esta lanterna, a mão que a segura não seja vista, mas o Salvador seja evidenciado. Usa-nos, abençoa-nos, limpa-nos e aproxima-nos de Ti mesmo e ajuda-nos a checar se há sal e luz em nós. Se já passamos da morte para a vida, abençoa-nos, chama-nos, leva-nos ao Salvador e mantém-nos junto a Ele. É o que te rogamos em nome do Senhor Jesus e para o seu louvor oramos. Amém.